Olá, gente! Hoje eu vou falar a respeito da história de Lucão, né, da doença de Pompe. Né? Lucão é o Lucas. Né? Normalmente eu não falo o nome de nenhum paciente, mas esse caso é diferente, porque o Lucão ficou famoso. Então eu vou contar brevemente o que é a doença de Pompe, vou contar a respeito das distrofias musculares, vou contar a história do Lucas e qual é a minha relação com isso e algumas reflexões que eu queria trazer para vocês hoje. Tá? Então, em primeiro lugar, a doença de Pompe é uma distrofia muscular, é um grupo de doenças, né? No caso da doença de Pompe, é por uma alteração do metabolismo, em que existe uma degeneração da parte muscular. Né? É uma doença que, quando ela afeta em crianças, normalmente a criança morre até 2 anos de idade, tem uma forma do adulto, que é uma forma mais branda. Felizmente elas têm tratamento hoje, já tem algumas medicações para que a gente consiga controlar, se for usada no início da doença, assim que for feito o diagnóstico. E são grupos de doenças que têm em comum a degeneração da parte muscular. Então o paciente vai tendo fraqueza da parte muscular, né? E é uma doença que deve ser diagnosticada o quanto antes, né? Como todos esses grupos das doenças das distrofias musculares. Tá? Por que o Lucão ficou famoso? Ele ficou famoso porque ele é um paciente que tem essa doença desde muito cedo, né? E ele ficou internado num hospital desde que ele era um nenê, né? E ele perdeu a musculatura da região respiratória, então ele depende de respiradores. Então ele ficou morando no hospital, já está morando no hospital há 17 anos, ele tem 19 anos hoje. Né? E ele ficou famoso porque, apesar dele estar morando no hospital desde sempre, né? Praticamente nunca saiu do hospital, ele se tornou o primeiro aluno a se formar no ensino fundamental no Brasil, sem ter nunca frequentado uma escola. Né? E que realmente ficou internado esse período todo da vida dele. Né? Então, por um lado, é uma história que traz alguns sentimentos de tristeza, de algumas coisas assim, de uma pessoa que viveu a vida toda assim. Por outro lado, na verdade, é uma história de grande superação, de muita dedicação, de muito interesse, de muito amor de todo mundo. Né? Porque, para que ele pudesse passar nas provas do ensino fundamental e receber o diploma, muitas pessoas tiveram que ir ensinando ele e preparando ele para as provas. Né? E ele, por outro lado, sonhando em se formar, em ir para fazer a escola, depois o ensino médio, depois a faculdade, né? E de repente conseguir ter um desenvolvimento. Né? A gente tem a história do Stephen Hawking, que é um paciente que teve esclerose lateral amiotrófica, que foi um dos maiores astrofísicos do mundo, né? E que também não tinha os movimentos, mas que a cabeça funcionava perfeitamente. Então são histórias para a gente ver e para se perguntar quais são realmente as limitações do ser humano, quais são os limites da dedicação e de amor ao próximo, o que a gente consegue, né? Para trazer algumas reflexões. Né? A minha história se encontrou com a história do Lucas, porque há muitos anos atrás, quando eu estava na faculdade, outros alunos da faculdade, era o Rodrigo Mendonça, o Kepler Carvalho, a Marisa Iago, a gente montou um grupo, junto com toda a faculdade, com toda a nossa sala da faculdade, não fomos só nós, a gente acabou ficando na coordenação, mas era um grupo muito grande, que se chamava Santa Maluquice, que o objetivo era brincar com as crianças na pediatria. E este grupo, há muitos anos já, eu não estou vinculado a ele, mas esse grupo ele continua trabalhando e fez uma parte importante da alfabetização desse aluno, né, de realmente criar escalas e ir lá ajudando ele a chegar onde ele chegou. Né? Quem quiser ler a matéria completa aí, vou deixar aqui na descrição. Mas é importante a gente ter essa reflexão, em primeiro lugar, de qual é o limite que cada um de nós tem. Né? Em segundo lugar, qual é o limite que o meu amor e minha dedicação pelo próximo pode ajudar a pessoa a atingir o potencial dela, Em terceiro lugar,
a respeito das sementinhas que a gente planta, que às vezes a gente plantou há muito tempo atrás, mas se a gente está plantando muitas sementes, algumas delas vão germinar e depois de muito tempo você pode receber uma história tão feliz, tão alegre como essa que eu recebi, que foi uma notícia muito feliz. Então eu queria deixar o meu abraço aí a todo mundo, meu abraço aí ao Lucão, se ele estiver assistindo esse vídeo, e um grande abraço a todos vocês. Se vocês puderem dar um like no vídeo, se inscreva no canal, né? Compartilhe esse vídeo é muito importante ser compartilhado para todo mundo ter ideia aí do que está acontecendo, e a gente vai se vendo aí ao longo do ano e nos nossos posts. Um grande abraço e até a próxima.